Olá, bom dia, a paz de Cristo. Hoje é 11 de outubro de 2020 e essa é a Escola Bíblica Dominical da UPA. Bom, a ideia hoje é dar continuidade ao pequeno estudo que nós iniciamos em 20 de setembro, com base na carta aos Filipenses. Na semana passada, nós trabalhamos o segundo capítulo de Filipenses e vimos como Paulo chama a igreja de Filipos à humildade, diante de conflitos, diante de contendas, né? Coloquei para vocês que o contrário da humildade é a arrogância. Pedi que vocês consultassem também, né, no dicionário, palavras que vocês não conhecem e que aparecem nesse texto. Eu trouxe também esse slide no domingo passado, resumindo um pouco do que a ideia central desse capítulo 2 de Filipenses, né? Paulo chama a igreja de Filipos ao entendimento, ao partilhar de um mesmo pensamento, de um mesmo espírito, né? Espírito no sentido de alma, de um mesmo amor. Nos chama a igreja de Filipos e a todos nós, né? Nos chama a sermos humildes, tal como Jesus foi humilde e obediente ao Pai. Ao mesmo tempo, ele vai condenar o partidarismo, a vanglória, as murmurações e a individualidade, né? Sem que as pessoas pensem também naquilo que é comum, no que é próprio à comunidade. Em seguida, eu deixei como uma tarefa para a semana a tentativa de vocês, a partir de pesquisa, dicionários mesmo, ou a própria Bíblia, né? De definir o que é arrogância e como é o arrogante, e o que é humildade e como se comporta alguém que é humilde, né? Então, de um lado do nosso slide, o lado da arrogância, nós podemos colocar para defini-la, né? Falta de humildade, prepotência, atitude de quem se sente superior aos demais, desprezando-os. O arrogante não quer aprender algo que não saiba, ele não quer ser tratado de forma igual às demais pessoas, ele tem um orgulho excessivo de si mesmo, ele é soberbo, é também excessivamente vaidoso consigo mesmo, com seus próprios talentos, ou pelo menos aqueles que a família, os amigos, as pessoas próximas dele sempre dizem que ele os tem, né? O arrogante não ouve os outros, é aquela pessoa que não sabe escutar, só ela é a dona da verdade, ela é que está certa, todo mundo está errado, né? Do outro lado do nosso slide, nós temos o lado da humildade. E como é que a gente pode definir a humildade e o comportamento, as atitudes de quem é humilde, né? A humildade ela pode ser definida como a disposição a escutar o outro, a aprender com o outro, a reconhecer os próprios erros, a se desculpar, a buscar o outro para uma reconciliação, a buscar o diálogo e o entendimento, sem que haja prepotência. O humilde, ele reconhece que o outro é um ser humano também e, como tal, né, deve ser tratado com dignidade, com respeito, com civilidade, pelo menos, né? O humilde desenvolve empatia em relação às necessidades do próximo. Ele trata os outros, as outras pessoas, com gentileza e educação. O humilde é grato e busca ser sempre uma pessoa melhor. Ele se despoja de falsas imagens sobre si mesmo. Ele consegue assumir as suas limitações. O humilde reconhece que tudo de bom que ele tem, todos os seus talentos, são concedidos por Deus. Mas ele também sabe que a qualquer momento tudo pode mudar, né? Sabe que ninguém está livre de passar por situações difíceis na vida. A gente está passando por uma situação difícil agora de pandemia, de repente, né?
Quantas pessoas não perderam emprego, não perderam um negócio que elas tinham aberto há pouco tempo, né? As crianças todas ficaram sem poder ir à escola. A nossa vida mudou muito rapidamente, né? Então, todo mundo pode ser privado de qualquer coisa a qualquer momento. Pode ser privado de dinheiro, de saúde, de beleza, de talentos. Pode ser privado de alguém que ama, né? Todos nós passamos por situações desse tipo. Então, pessoal, uma primeira lição que nós temos que aprender aqui na EBD e não esquecer mais, claro, né, é que Deus não se agrada da arrogância. E aí eu trouxe para vocês como um primeiro exemplo o caso do rei da Babilônia, né? Essa história vai se passar mais ou menos ano 600 antes de Cristo, né? No Antigo Testamento, os livros dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel têm o reinado dele como contexto histórico, tá? Ele era conhecido, reconhecido, né, como tendo grande força, grande poder militar, e além de outras situações que a gente pode acompanhar nesses três livros que eu acabei de mencionar, ele vai invadir a cidade de Jerusalém, né? Vai saquear o templo, vai tomar judeus como cativos, incluindo o profeta Daniel, né? Ao lado de todo esse poder, né? Havia muita arrogância, muita prepotência, né? Muita soberba. A consequência desse modo de ser dele, qual foi? Ele passou por um período de 7 anos se comportando como um animal e visto, né, dessa forma pelas pessoas, como alguém que tinha ficado louco. Terminado esse tempo, né, de 7 anos, determinado por Deus, ele retomou a sua consciência e reconheceu que o Deus dos judeus era maior que qualquer outra divindade e passou também a louvá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, como vocês podem ler em Daniel, capítulo 4, versículo 37. Olha aí o que ele fala. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E olha aí, ó, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Em algumas outras passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, Deus sempre mostra, né, que ele tira do trono os arrogantes, assim como ele fez com Daniel. Ele aniquila a soberba daqueles que se acham especiais e ele humilha a todo aquele que se acha melhor que os outros. Coloquei nesse slide para vocês, são 18 passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Provérbios, Isaías, Tiago, e aí vocês vão poder também ler a respeito em Mateus, em Lucas, em Romanos e em Filipenses, que é o texto que nós estamos estudando. Na semana que vem, nós vamos estudar 3 versículos que nos ensinam sobre humildade. E vamos refletir sobre arrogância e humildade no dia a dia da nossa vida e no que é próprio do período da adolescência, tá bom? Então, que Deus dê a todos vocês um excelente domingo, uma semana abençoada em nome de Jesus. Daqui a pouco nós temos o nosso culto matutino às 10h30. Um grande abraço para vocês.